Pergunta 774. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonam suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não feito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Aí começaram os teóricos. Aí, agora sim, os teóricos, né? Não, olha só, a gazela, lá depois que o animal nasceu, aí deixou ele crescer um pouquinho, criou, já acabou, passou o período de lactação, agora rala. Então, veja, olha, o sofismo é assim, né? Veja, os animais fazem assim, então, nós humanos, se não fazemos, é porque alguém inventou isso. Está se reduzindo tudo aos impulsos materiais. Mas vamos à resposta dos espíritos. Diverso dos animais é o destino do homem. Por que então querer sempre confundi-lo com eles? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Lei de progresso, lei moral, que os animais não estão submetidos à lei moral. Eles progridem pela força das coisas. Então, é completamente diferente. Ah, mas, por exemplo, o que é cultural? Cultural é isso, ó. O pai tem que cuidar do filho. Tudo bem, isso aí está na natureza animal e hominal. É uma vergonha para o homem ficar na casa da mãe aos 30 anos. Isso é invenção, isso é cultura. O pai deve cuidar do filho. Até quando? Até quando ele quiser cuidar dos filhos. Até, do ponto de vista da obrigatoriedade moral, até o ponto em que aquele filho não pode, enquanto aquele filho não pode cuidar de si mesmo. A partir daí ele pode continuar cuidando ou não. Essa é a diferença. São coisas diferentes. O homem tem que progredir, então ele de repente pode cuidar de por exemplo, um animal que nasce com uma certa deficiência física, ele pode ser abandonado. E isso, nós humanos, nós cuidamos até que aquele ser desencarne novamente. Coisas diferentes, né? Bem diferente. Continuo. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertado tornam os primeiros. Então vamos lá, ó. Os laços sociais, os grupos sociais são necessários e os laços de família tornam esses laços sociais mais apertados. Eis porque os segundo constituem lei da natureza. Então, a família se juntar em grupos faz parte da lei da natureza, ok? Tem a família, e aí a gente pode até passar, né? Tem a família consanguínea, em que você tem responsabilidade enquanto aquele ser, segundo as nossas leis materiais, é inimputável, enquanto aquela pessoa necessita, você tem a obrigação moral. Depois você pode escolher ou não. Então existe a família por escolha. São os laços de família espiritual, que passa muito além desse reino material que nós estamos falando. Então eu tenho a obrigação de ajudar um tio. Depende da relação que você tem com esse tio, né? Bom, mas o laço consanguíneo me obriga, é uma reflexão interessante da gente fazer, né? O filho eu tenho obrigação, e o tio? Mas eu tenho obrigação de ajudar os mais velhos. Esse tio, talvez, mais motivos ainda terei para ajudá-lo. E o quanto isso são os jogos dos interesses pessoais que estão aí em jogo. Olha lá. Quis Deus que, por esta forma,
homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então existe uma coisa necessária aí chamada família, que faz com que a gente se una. A família, como é a família? A família é papai, mamãe, filhinho. Essa família ela já passou, né? A família como nós entendemos hoje, ela é recente. Existem vários tipos de família, de formação. Casar por amor, por escolha, é recente. Antigamente as pessoas eram dadas umas às outras por interesses materiais, por interesses pessoais, para aumentar a fortuna, para fazer alianças entre países, para juntar um conglomerado, etc. As pessoas dava a outra pessoa para casamento. Convivendo, aquelas pessoas têm mais motivos para buscar crescer nela a lei de amor. Não necessariamente, né? E uma coisa interessante, quando os casamentos eram obrigatórios, tinham menos divórcios do que hoje, que o casamento é voluntário. Por quê? Por causa da lei de liberdade. Você não é obrigado por uma convenção ficar com aquela pessoa para sempre. Ah, mas tem um espírito que diz não somos a favor do divórcio em tempo algum. Porque ele ainda não se livrou das últimas encarnações como sacerdote. Então ele ainda está preso a certas concepções que é comum. Estude a escala espírita.